Abra comigo lá em Mateus 13, a partir do verso 44. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Esse tempo, há uns 3 meses atrás, Deus ele começou a trabalhar no meu coração sobre um processo que é a graça de Deus me basta. Sobre a maneira em que o Senhor é bom e que eu só preciso do Senhor. Eu sei que é meio doido falar isso, só que quando a gente olha na Bíblia para os 12 discípulos de Jesus, para aqueles que começaram a seguir a Jesus, nós podemos ver que eles tinham tudo. Eles eram pessoas muito bem-sucedidas, alguns deviam, mas eles tinham família, alguns deles tinham ministério e etc. Só que quando Jesus ele chegou na vida deles e disse: sigam-me, eles deixaram tudo para seguir Jesus. O que leva uma pessoa a deixar tudo que tinha, família, casa, bens, tudo o que tinha para seguir a Cristo? Precisava ser algo muito maior. E eles encontraram a Jesus. Só que hoje eu quero falar a respeito do meu personagem favorito da Bíblia, depois de Jesus, que é Paulo. Paulo ele foi um dos maiores missionários da Bíblia. E a gente pode ver que ele era um cara que perseguia cristãos. Muitos acham que ele não acreditava em Jesus, ou que ele não acreditava em Deus, mas ele, se eu não me engano, ele tinha um cargo nas sinagogas e ele seguia Jesus, ele perseguia Jesus e os seguidores de Jesus. Até que um dia veio uma grande luz assim sobre Paulo e cegou ele e os soldados, e veio uma voz ao coração de Paulo que disse: por que você me persegue? Paulo fala: quem é você? E a voz responde a Paulo: eu sou Cristo, a quem você persegue. Depois que isso aconteceu, Paulo ele larga tudo, ele fica cego, Deus encaminha ele para um homem, que eu esqueci o nome também, que eu disse, Deus depois eu vou falar no meu coração agora. E esse homem curou os olhos de Paulo depois de 3 dias, e Paulo começou a seguir Jesus. Paulo começou a sua caminhada com Jesus. Ao longo da carreira de Paulo, é muito interessante que Paulo ele cita, ninguém sabe ao certo se ele casou um dia ou não, mas Paulo cita que é muito melhor ficar solteiro. Então os teólogos acreditam que Paulo ele era solteiro, e algumas teorias acreditam que Paulo ele perdeu a mulher ou algo do tipo. Só que Paulo ele não tinha uma família. Paulo ele passava a vida dele peregrinando. Ele passou o resto da vida dele peregrinando, levando o evangelho do Senhor. E Paulo, por muitas vezes, ele foi chicoteado, por muitas vezes ele foi apedrejado, por muitas vezes ele foi preso. Só que o interessante é que Paulo nunca desistiu. Paulo ele nunca desistiu da carreira dele. Talvez ele possa ter pensado em desistir, mas ele nunca desistiu da carreira, porque ele encontrou algo que não deixava que ele desistisse. Ele encontrou alguma coisa que era muito além dos sentimentos atuais que ele estava vendo. Ele era muito além do plano atual que ele estava vendo. A gente não está falando rápido. Eu tenho muito disso de falar rápido, amém? Glória a Deus. E Paulo então ele encontrou Jesus, ele encontrou Cristo, ele encontrou a vida. E quando ele encontrou a vida, Paulo percebeu que nada do que ele tinha vivido, era maior do que isso. Ele percebeu que as outras coisas já não tinham importância. Ele percebeu que as outras coisas eram simplesmente vãs. Ele percebeu que o pecado dele
versículo 6 até o 60. Vou começar a ler. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele lhe havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não criam e quem iria trair. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir até mim se não lhe for concedido ao Pai, pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Olha que incrível! Muitos daqueles discípulos que abandonaram Jesus, eles abandonaram porque era complicado seguir a Cristo. Só que
falar de Jesus para elas também. E eu perguntei para elas: vocês querem uma oração? Amém. Orei por uma, chegou na outra, eu comecei a orar e Deus falou assim: agora quem vai tomar conta é ele, o moço que estava do lado. E aí o moço que estava do lado veio e ele falou assim: você sofre com ansiedade? Ela falou: sofro. E ele começou a contar toda a trajetória que ele tinha sobre ansiedade, tudo que ele estava passando ali com ansiedade, e começou a dizer: olha, Deus ele
construir essa caminhada com Deus. E agora eu acho que eu não vou lembrar o verso que diz. Eita, gente, acho que eu vou lembrar não. Aqui, 2, verso 1. 2 Timóteo 2, verso 1. Vou ver o último. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a pensão de todas as coisas a você. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo. Por ele estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suportam por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Eu gosto muito da segunda parte de Paulo a Timóteo, na primeira do mais na segunda, porque são as últimas palavras que Paulo diz a Timóteo, que são ensinamentos que eu acho importantíssimos. Eu amo esse livro, é o livro favorito da vida. Porque é muito incrível que agora a gente está tendo instruções de um dos maiores missionários da Bíblia. E aqui ele vai dizer para Timóteo, fortifique-se na fé, na graça que há
a palavra de hoje. Deus, Ele me deu, não a palavra que eu estou pregando agora, Deus me deu outra palavra, porque Deus me deu essa palavra no meio do culto. Deus, Ele me deu a palavra de hoje. Deus me deu tempo aqui para mim fazer tantas coisas que eu não poderia ter feito se eu tivesse ido para a casa da minha prima. E ontem foi um dia tão bom. Ontem foi um dia de paz na minha casa. Não que a gente não tenha paz, a gente tem muita paz, mas eu tenho mais paz ainda, para a glória de Deus. E foi muito legal, foi muito legal. E a gente percebe o cuidado de Deus até mesmo nessas pequenas partes. E o que acontece é que muitas vezes a gente é preocupado com as coisas desse mundo. A gente fica muito preocupado às vezes, mas meu Deus, o que vai acontecer se isso não acontecer na minha vida? Outro testemunho que eu tenho é DTEC. Eu já tinha reprovado na Federal e no Geminário. Eu falei, Deus, se não passar nem tempo eu vou chorar. Porque a escola que eu estudava não tinha um amigo cristão. Era uma luta, eu chorava todo dia, eu falava, Deus, não, isso não está certo, não. Eu chorava todo dia, eu falava, Deus, me faz passar nessa prova, me faz passar nessa prova. Eu não estudei muito, eu estudei, para ser bem sincera com vocês, eu estudei por resumo no chat GPT. Mas estava confiando no meu conhecimento. E eu fui para a prova, eu falei, Deus, não, tem que dar certo, tem que dar certo. Já fui subindo as escadas profetizando para estudar lá, como boa cristã. Cheguei na prova, abri a prova inteira sobre o Amazonas. Eu falei, putz, nada do que eu estudei estava lá dentro. Eu falei, rapaz, só com um milagre de Deus agora para me passar. A prova tinha 50 questões. Eu acertei 39. Segundo a demanda, aqueles que passaram deviam acertar pelo menos uns 40. Mas, para a glória de Deus, as pessoas da minha sala não eram tão inteligentes. Então, elas erraram bastante e eu passei DTEC. Glória a Deus. Deus é tão bom que Ele respondeu todas as minhas orações. Deus colocou na escola amigo crente. Gente, se vocês pegarem meus serviços, só tem amigo crente agora. Graças a Deus. Só tem amigo que me aproxima do Senhor. Tem um professor crente também. A escola de meio período. Graças a Deus, o ônibus passa quase na hora da saída da escola. Gente, é uma bênção a escola. Que escola abençoada. E até o curso que eu tinha pegado porque a demanda era baixa, porque eu só tinha esse curso de período de manhã. O curso eu gostei. Para vocês verem o quanto que Deus trabalhou e Deus cuidou daquilo ali. Eu não tinha medo, eu tinha aflição. É que às vezes a gente fica pensando, a gente fala, nossa, mas se isso não acontecer na minha vida, ou se isso acontecer, vai ser tão ruim, vai acontecer isso, e a gente acaba jogando praga daquilo ali que a gente nem sabe, a gente nem confia em Deus. E quando a gente confia em Deus, deposita nossa confiança em Deus, espera que Deus haja da maneira que Ele quer,
com Jesus, ela é muito superior a qualquer outra vida. Eu quero dizer que a vida com Jesus, eu nunca tive não sei falar a palavra, nunca fui rica, né? Como se posso falar em dinheiro. Mas eu posso dizer que eu sou rica em ter a minha família com Cristo, que eu sou rica em poder ter acesso a Cristo todos os dias. E Cristo conquistou isso para nós. Desfrute daquilo que o Senhor conquistou para vocês. Desfrute de vocês terem livre acesso com Deus. Porque falar com Deus, vocês não estão falando com uma pessoa, vocês estão falando com o Criador de vocês. Vocês estão falando com o Criador do universo e vocês podem fazer isso. E eu posso fazer isso. Sintam-se à vontade para falar com Deus. Sabe, não se prendam a padrões, mas sejam pessoas ousadas, porque no final não vai ser taxado, você não vai receber o seu galardão pelo tanto que você ganhou, mas pelo tanto que você entregou, pelo tanto que você se doou para fazer aquilo pela sua ousadia. Eu quero terminar falando que já falei isso várias vezes, né? O homem que ganhou o Billy Graham, ele só ganhou 3 pessoas na vida. Só que uma delas foi o maior evangelista e avivalista